Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou cirurgião dentista e o que eu quero falar com vocês hoje é sobre essa espuminha na boca. Quem nunca estava conversando com alguém quando de repente percebeu que começou a acumular espuminha no canto da boca e você fica aflito, às vezes você perde até o foco na conversa, né, da pessoa, porque você só fica prestando atenção naquilo e muitas vezes você involuntariamente fica passando a mão na sua boca na tentativa de que a pessoa passe na dela ou perceba, ou você acha que aquela espuminha está em você também. Mas o que é que causaria aquela espuminha? Por que as pessoas podem gerar essa espuminha no canto da boca? Qual seria um sinal de alerta? Seria sinal de algumas doenças? E o que pode ser feito para melhorar esse acúmulo de saliva no canto da boca? Tudo isso eu vou falar nesse vídeo e mais um pouco. Sempre tem um bônus que eu vou lembrando durante a produção do vídeo. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para você não perder mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Só tem conteúdos similares a esse, muito interessante, coisas que você gostaria de saber, certo? E curte esse vídeo se você acha que é um assunto relevante e interessante, que eu vou ajudar pessoas e que mais pessoas deveriam saber sobre isso, tá certo? E agora, vamos às informações. Pois bem, gente, como vocês sabem, né, na nossa boca existe a produção de saliva. Nós temos, basicamente, 4 tipos de glândulas salivares. Nós temos a glândula salivar parótida, que ela fica mais ou menos aqui nessa região, é a maior glândula salivar que nós temos, e ela joga saliva na nossa boca através de um ducto, que a gente chama ducto de Steno, que ele está mais ou menos nessa região aqui, e ele parece, digamos, um mamilo aqui na bochecha por dentro, certo? E ele vai ter dos dois lados, que é bilateral. Uma curiosidade, quando a pessoa tem cachumba, ou também chamada de papeira em alguns lugares, aquilo é a parotidite. É uma inflamação viral da glândula parótida, que também pode acontecer em outras glândulas, como sublingual e submandibular, que são as próximas glândulas que eu vou falar para vocês. A glândula submandibular, que fica mais ou menos nessa região aqui, você consegue tocar nelas, e a sublingual, que como o próprio nome já diz, embaixo da língua. Aí você pensa, mas você falou 4 tipos de glândulas e só citou 3. As outras são as glândulas salivares menores, que vão ser centenas de glândulas distribuídas pelos seus lábios, né? Se você fizer assim, ó, eu não estou fazendo cara de sensual, eu estou mordendo algumas bolinhas que são minhas glândulas salivares menores. Elas também estão no palato, no céu da boca, por todas as áreas da sua boca, né? Essas são as glândulas salivares menores. E essas glândulas, gente, elas têm uma diferenciação entre elas, tá certo? A diferenciação vai ser o conteúdo produzido, né? Que tipo de saliva vai ser produzido, o que é que vai ser nesse conteúdo, e também a quantidade de produção de saliva e também os nervos que inervam essa glândula salivar. Para vocês terem ideia, a gente produz em torno de 1 a 1,5 litro de saliva por dia. Esses valores podem variar. Quando você está em repouso, ou seja, você não tem estímulo para a salivação, que vocês vão entender quais são esses estímulos, é uma quantidade de saliva. E quando há o estímulo para a salivação, essa quantidade de saliva já é outra. Então, no geral, 1,5 litro por dia é a média, variando na quantidade por minuto, se está sendo estimulado ou não. Então, as parótidas são glândulas que são responsáveis por produzir de 20 a 25% do conteúdo de toda a saliva. Então, as glândulas parótidas, elas secretam uma saliva rica em amilase salivar. E o que é que essa amilase salivar faz? Ela começa a quebrar os carboidratos complexos, como o amido, na nossa boca. Então, você comeu, por exemplo, um pão, é amido, macarrão, tem amido. Você comeu, a enzima amilase salivar começa a quebrar esses carboidratos na sua boca. Quando chega no estômago, ela é inativada. Então, a digestão dos carboidratos é paralisada no estômago e continua no intestino. Certo? Então, uma das importâncias das glândulas parótidas é na secreção da amilase salivar ou pitialina. Ela também, gente, vai secretar outras questões, né? Como substâncias antimicrobianas, como a lactoferrina, lisozima, que são substâncias que matam bactérias, certo? Vai ter também componentes como a água, entre outras coisas, tá? Outras glândulas salivares, como as submandibulares, sublinguais e as glândulas salivares menores, elas vão ter um conteúdo rico em mucina. O conteúdo de mucina é um líquido mais espesso, mais elástico. E a mucina, ela tem uma capacidade alta de proteção e lubrificação da boca. Então, basicamente, as glândulas salivares submandibular, sublingual e glândulas salivares menores produzem uma saliva rica em mucina. E elas são responsáveis por produzir de 70 a 75% de toda a saliva da nossa boca, tá certo? Obviamente, gente, além dessas substâncias importantes que eu falei para vocês, na nossa saliva também tem a produção de outras substâncias, né? Tem a liberação de bicarbonato de sódio, que é responsável por equilibrar o pH da nossa boca. Tem a liberação também de IgA,
IgA secretora, que é o quê? É uma imunoglobulina que ajuda a gente a não ter infecções ou reações alérgicas a determinados alimentos, né? Então, meio que protege que a gente desenvolva alguma inflamação, alguma infecção a algum determinado alimento, né? E a gente tem também, as nossas glândulas salivares também vão ter a liberação de componentes do nosso corpo. Então, por exemplo, tudo que tiver no nosso sangue vai ter uma porcentagem de concentração na nossa saliva. Para vocês terem uma ideia. A nossa glicose, digamos, se a gente está com 100 miligramas por decilitro de glicose no nosso sangue, na nossa saliva, essa glicose vai estar em torno de 80. Então, sai glicose na nossa saliva também. Então, para vocês terem ideia, o diabético vai liberar mais glicose na saliva. Então, o diabético pode ter mais glicose na saliva, mais glicose é mais açúcar, que serve de alimentos para as bactérias que causam a cárie, e também pode alterar o pH da boca do diabético. Então, instintivamente, a gente pode sugerir que o diabético pode ter mais doença cárie, pode ter mais alteração no pH da boca, que pode gerar mais aftas, mais candidíase e mais outras questões, como alteração do paladar, para vocês terem ideia. Uma outra questão, paciente que tem doença renal crônica, ele pode ter o acúmulo de ureia na sua corrente sanguínea. E a ureia também é secretada na saliva. Então, em torno de 70% a 80% da ureia da corrente sanguínea é secretada na saliva. E o que a ureia é? A ureia, gente, ela pode promover uma espécie de esfoliação na pele da nossa boca, na mucosa. Então, o paciente pode ter mais inflamação na boca se tiver uma elevação de ureia na boca, pra vocês terem ideia. A albumina também, que é uma proteína que está no nosso sangue. Então, o fígado faz a regulação dessa albumina. Se tem albumina de mais ou de menos, pode ter alteração na composição salivar. Isso também para vocês terem ideia. Além de outros componentes, como cálcio, fósforo, potássio. Tudo isso é liberado na nossa saliva com o próprio fluxo, tá certo? Pra vocês terem ideia da importância da saliva. Na nossa boca, mas não produzida pela saliva, nós também temos outra enzima, que é a enzima lipase lingual. Essa enzima também começa a digestão das gorduras na nossa boca. Mas ela tem uma familiaridade. Não começa na boca por conta também de inibição do pH. Mas quando ela é engolida, né, com a ajuda de pH de outros determinados locais, começa a digestão das gorduras. Mas a digestão das gorduras é um processo mais complexo. Ela não é tão simples quanto a digestão dos carboidratos e das proteínas, tá certo? Então, basicamente, por isso, gente, vocês têm ideia da importância da nossa salivação. Então, vou destacar as principais importâncias da nossa salivação, né? Lubrificação da boca. Por que é importante a lubrificação da boca? Porque senão a gente ficaria com a sensação de boca seca, né? E a mucina, que é um importante componente da lubrificação da nossa boca, ela também ajuda a digerir componentes químicos da nossa alimentação, que vai ajudar a gente a perceber o sabor dos alimentos. Então, ela é importante para isso. Uma pessoa com a boca seca, uma pessoa que não está com a boca lubrificada, ela tem dificuldade de perceber alguns alimentos, o sabor. Então, isso faz ela perder o prazer de se alimentar. É o que acontece com idosos, por exemplo, que perdem a quantidade de glândulas, de papilas gustativas, e muitas vezes podem ter a boca seca por alguns fatores. Então, eles podem diminuir a percepção de sabor dos alimentos, recusam alguns alimentos, se alimentam menos e acabam perdendo peso. Um exemplo que eu estou dando aqui para vocês, né? Então, outra ação importante, a regulação do pH da boca. Então, o pH da nossa boca tem que estar entre 6,8 e 7,2. Ele não pode ser nem ácido, porque um pH ácido favorece a disbiose e a sobrevivência de bactérias que causam a cárie predominantemente. Então, o pH ácido vai desregular toda a dinâmica da nossa boca, inclusive as bactérias da nossa boca, e vai favorecer o crescimento de fungos, de doença cárie, entre outras coisas, tá? Então, e o pH básico, que é um pH acima do neutro, né? Não é legal também porque favorece o crescimento de bactérias que causam a doença periodontal e a gengivite e também o tártaro, né? Além de sabor lingual e os causos amidalianos, que são aquelas bolinhas brancas nas amígdalas. Então, ajudaria também no processo de mau hálito, certo? Então, o bicarbonato de sódio presente na saliva ajuda a equilibrar o pH. E a lisozima, a lactoferrina, elas vão ajudar a matar bactérias. Então, elas equilibram a microbiota, né, da nossa boca, matando bactérias. Outras substâncias como o flúor, né, hidroxiapatita, alguns minerais como cálcio e fósforo vão ajudar a remineralizar os dentes. E, como eu falei para vocês, vão secretar também algumas enzimas que vão ajudar na digestão. Além do mais, toda a secreção de saliva vai ajudar a gente a proteger a nossa mucosa oral, porque senão a boca seca, você tocando sua língua nos dentes agora, como eu estou falando, eu estaria traumatizando. Então favoreceria machucados na minha boca, né? Ajuda você a produzir as palavras e também, de forma mecânica, ajuda a limpar a sua boca, né? Dei uma introdução básica
do que acontece e da importância da nossa saliva, né? Naturalmente, a nossa salivação diminui à noite, porque senão a gente se afogaria, né? De tanta saliva a gente produzindo sem conseguir ter o reflexo de engolir. E naturalmente ela diminui. Por isso que é importantíssimo você fazer a sua higiene oral para dormir, porque você não tem a proteção da saliva com o processo de remineralização dos seus dentes, com o processo de substâncias que vão neutralizar a ação de bactérias, nem de imunoglobulinas, porque a salivação diminui. Então é importante você deixar a sua boca limpinha para dormir. É uma das principais horas para você higienizar a sua boca, tá certo? Então, gente, na nossa salivação também há a importância do sistema nervoso, que a gente chama de autônomo. É o sistema nervoso que é ativado por duas questões. Ele pode ser simpático ou parasimpático. O que que significa isso? Normalmente, o sistema nervoso simpático está ativado em situações que a gente chama de luta ou fuga. Então, quando a gente está estressado, quando a gente está com raiva, quando a gente está preparado para correr, fugir, é uma situação que você pode estar mais estressado e o sistema nervoso simpático está ativado. O que é que esse sistema nervoso simpático faz? Ele libera, sobretudo, adrenalina e noradrenalina. E nós temos receptores adrenérgicos em várias partes do nosso corpo, sobretudo nas glândulas salivares. Então, nós temos alfa-adrenérgicos e beta-adrenérgicos. Então, dependendo de qual sentimento houve e qual foi a ativação do seu sistema nervoso simpático, você pode ativar os receptores alfa-1 adrenérgicos, alfa-2 adrenérgicos ou os beta-adrenérgicos. Se você ativa um receptor beta-adrenérgico, por exemplo, nessa situação do sistema nervoso simpático, o que é que pode acontecer? A sua saliva vai ficar mais espessa. É uma saliva que pode inibir determinadas glândulas salivares e estimular outras a serem liberadas. Então você pode alterar a composição geral da saliva e essa saliva ficar mais espessa, uma saliva mais pegajosa, certo? Se você ativa o sistema nervoso alfa-1, né, o sistema nervoso simpático, os receptores alfa-1, então você pode liberar um conteúdo salivar mais fluido, mais líquido. Então, por exemplo, uma situação de medo, que a pessoa pode salivar bastante, né? Pela o medo de alguma coisa, você ativou os receptores alfa-1 adrenérgicos. Já os receptores alfa-2 adrenérgicos, eles têm ação inibitória. Então, nessas situações, a sua boca pode ficar seca, porque eles vão inibir a secreção de saliva, certo? E nós temos o sistema nervoso autônomo parasimpático. E aí vão ter os receptores, né, que a gente chama nicotínicos muscarínicos, que são receptores de um neurotransmissor chamado basicamente acetilcolina, né? E o que é que esse receptor, ele é liberado nas situações que a gente está calmo, relaxado, que está se alimentando, né? Então ele tem receptores em todo o nosso corpo, inclusive nas glândulas salivares, então eles vão estimular a sua salivação. Entendeu? Então, por exemplo, para dar um exemplo para vocês, quando o paciente está sofrendo de cialorreia é uma salivação excessiva, o paciente está salivando bastante. A gente pode utilizar medicamentos anticolinérgicos, ou seja, medicamentos que vão inibir o sistema nervoso parasimpático de você produzir muita saliva. Então, o paciente pode diminuir a salivação. Vou dar um exemplo de medicamentos anticolinérgicos que são do seu cotidiano. Então, mulheres que têm cólicas menstruais podem utilizar o Buscopan, que é a escopolamina, né? E ele tem ação anticolinética, então essas pessoas podem salivar menos. Então essas mulheres que tomam esses medicamentos podem ter a boca mais seca se não sofrerem de problema de cialorreia. Por exemplo, outro tem uma substância do atroveran, porque tem atroveran que só tem uma substância que é o dipirona, mas tem outros que tem outras substâncias também, que também é anticolinético. E já tem substâncias que são colinérgicas, como por exemplo um colírio chamado pilocarpina, que vai estimular a salivação. Então, nesse caso, a gente já pode utilizar para pacientes que têm a boca seca. Mas, obviamente, todo medicamento deve ser supervisionado por um profissional de saúde, indicado por um profissional de saúde, pois o uso e o abuso pode trazer riscos e efeitos colaterais. Sobretudo da pilocarpina, que os pacientes podem ter efeitos colaterais indesejáveis e muitas vezes querer abandonar o uso. Nós temos outras alternativas para esse tratamento, tá certo? Então, esses são os sistemas nervosos, né, que inervam, que estimulam nossa salivação ou inibem, e as nossas glândulas salivares são inervadas por dois pares cranianos, basicamente, que é o nervo facial, que, como o próprio nome já diz, é na nossa face, que inerva basicamente as glândulas parótidas, e os nervos glossofaríngeo, que é o que inerva as submandibulares, sublinguais e as glândulas salivares menores. E essa espuminha, gente, na boca, depois de toda essa introdução, por fim, o que é isso? Então, gente, é uma alteração na sua composição salivar. Então, basicamente, sua boca pode estar mais seca, que é o que a gente chama de hipossalivação, né? Ou pode ter uma xerostomia.
Não uma baixa de salivação propriamente dita, mas uma alteração na sua composição salivar que vai favorecer determinados componentes que deixam sua saliva mais espessa, mais espumosa. Então, situações que isso pode acontecer. Uso de medicamentos. Tem alguns medicamentos que podem inibir determinadas ações de glândulas salivares, como eu expliquei para vocês, os receptores, né? Alfa 1, alfa 2 e os beta. Então, eles podem agir nesses receptores e podem inibir ou alterar a composição da saliva que está sendo secretada pelos mecanismos de receptores. Então, por exemplo, medicamentos para hipertensão arterial, por exemplo, atenolol, propanolol. Esses medicamentos fazem parte da classe dos beta-bloqueadores, beta-receptores, lembra? Então, eles podem alterar algumas questões na secreção de glândulas salivares. Tem alguns medicamentos, como, por exemplo, antidepressivos. Os antidepressivos, eles também podem atuar nessa situação da secreção de glândulas salivares, né? Eles podem também, por conta de ativação do sistema nervoso autônomo parasimpático ou outras questões, também podem agir aí. Entre outros medicamentos. Por exemplo, antihistamínicos, como o famoso Dramin, né? Pode inibir a secreção salivar. E como eu expliquei para vocês, os próprios anticolinérgicos, como o Buscopan, né? Como o Atroveran, também podem inibir. E uma série de outros que, se eu fosse falar para vocês aqui, demoraria muito tempo. Então vamos lá nomear motivos para isso. Desidratação, que é diminuição da quantidade de água ingerida. Estresse e ansiedade. Então, estresse e ansiedade, como eu falei para vocês, dependendo de qual sistema nervoso autônomo está sendo ativado, você pode inibir ou estimular algumas ações nas glândulas salivares, né? Você pode ter também uso de medicamentos como antidepressivos, antihipertensivos, antihistamínicos, anticolinérgicos, podem atuar nas glândulas salivares, então modificando também essas composições ou inibindo questões do funcionamento do seu corpo. Então, por exemplo, doentes renais crônicos, pacientes com problema no fígado, pacientes diabéticos podem ter alteração na composição salivar, que também pode deixar ela mais espumosa, né? Algumas doenças, como por exemplo, sarcoidose, que é uma inflamação exacerbada, né? Causada por um gatilho, então pode ser considerada, digamos, uma questão autoimune. E temos também a síndrome de Sjögren, ou SJOGREN. Que é isso? É uma questão autoimune. É uma patologia autoimune, inclusive eu diagnostiquei uma paciente recentemente que lutava há um ano com a sensação de boca seca, candidíases, infecções fúngicas como a candidíase recorrente, né? Aftas recorrentes, e a gente chegou a um diagnóstico de síndrome de Sjögren, que é basicamente o quê? É quando o seu corpo começa a produzir uma imunidade, né, contra as suas glândulas salivares. Então, ele destrói as glândulas salivares e ela diminui a produção de saliva. E aí a paciente fica com a boca seca. Então, essa pode ser também uma causa da saliva espumosa. E o que pode ser feito para melhorar, gente? Então, a gente pode estimular a salivação com algumas substâncias, como cialogogos, que podem ser mecânicos, por exemplo, mordedores de silicone. Podem ser também químicos, que a gente pode utilizar substâncias como ácidos, como algumas enzimas, como por exemplo, presente no abacaxi, que vão estimular a salivação, né? Vinagre, ácido cítrico. Essas questões podem estimular a salivação, então a gente faz uma manipulação de um produto químico para estimular a salivação do paciente, né? Gomas de mascar sem açúcar. A gente pode melhorar a lubrificação da boca, por exemplo, com substâncias como leite. O leite tem propriedades protetoras e equilibrantes do pH semelhantes à da saliva, certo? A gente tem que melhorar, orientar a higiene desse paciente, já que ele tem a diminuição da salivação, que é o importante protetor da sua boca. Aí ele tem que redobrar a sua higiene oral. Orienta a hidratação dos lábios. Então, basicamente, vai ser nessa ação. E também podemos lançar a mão de outras questões, como laser terapia. Então, a gente pode utilizar o laser para modular a inflamação das glândulas salivares e estimular elas a produzirem mais saliva, certo? A gente também pode lançar mão de alguns medicamentos, como eu expliquei para vocês, que podem estimular a salivação. Entre outras coisas, a gente tem que descobrir a causa para dar um diagnóstico, tá certo? E para quem está com essa sensação, gente, de boca seca subjetiva, né? Que pode ser uma sensação semelhante à areia em cima dos dentes, né? A pele da boca mais áspera, dificuldade de sentir o sabor de alguns alimentos, gosto amargo na boca, machucados, aftas frequentes, candidíase frequente, feridinhas no canto da boca, saliva espumosa. Para quem está com essa sensação de que a boca está seca, inclusive isso pode gerar o que a gente chama de glossodínia, que é dor na boca, ardência na língua, pode estar relacionado com esses aspectos. Eu não sei se vocês sabem da novidade, mas aqui no meu canal tem uma loja, né, virtual vinculada ao meu canal. Então, eu
criei essa loja pela a questão dos meus pacientes que tinham dificuldade em procurar, né, em achar alguns produtos que eu indicava. Eu indico aqui no meu canal e os meus pacientes estavam com dificuldade em encontrar. Então eu concentrei esses produtos na minha loja virtual. Vai aparecer aqui embaixo, gente, uma embalagem, né, de uma sacolinha que vocês vão ser direcionados para um kit para avaliação da sua boca seca. Então você vai receber um tubo coletor, né, milimetrado, esses cialogogos químicos e mecânicos, fitas de pH para você saber qual o pH da sua boca, né? Por exemplo, um pH mais ácido pode favorecer bactérias que causam a cárie, pode também favorecer uma candidíase. E um pH mais básico, bactérias que causam gengivite, periodontite, certo? O pH tem que estar neutro. Então você vai receber essas fitas para avaliar o pH, um relógio para você medir por 1 minuto, por 5 minutos, certo? E uma lista de orientação, tá certo? E os pacientes, gente, que comprarem os produtos da minha loja, obviamente, podem entrar através do WhatsApp, que vai aparecer aqui na tela, para pedir orientação ou tirar dúvidas com a minha auxiliar. Porque vai ter também uma substância nesse kit que vai diminuir a espuma, porque quando você vai cuspindo a salivação, pode ficar uma espuminha. Então vai ter toda a orientação lá, quando vocês forem para a minha loja virtual, vai ter toda a orientação e como vocês podem fazer a aquisição, simular a entrega e quantos dias chegam e tudo mais, certo? Então esse kit vai ajudar vocês havendo um diagnóstico de boca seca. Então, por exemplo, a nossa saliva em repouso varia de 0,3 a 0,5 por minuto. Já a estimulada é de 1 a 2 ml por minuto, certo? Então, por dia, você já sabe que a gente produz em torno de 1 litro a 1,5 litro de saliva. Então, se você, havendo a boca seca propriamente dita, vocês também podem entrar com o meu auxiliar, em contato com o meu auxiliar para marcar uma consulta, para a gente fazer um melhor diagnóstico, que pode ser uma teleconsulta por vídeo, ou uma consulta presencial para quem mora aqui em Recife. E aqui embaixo, gente, na descrição vai ter os links, né? Tanto da minha loja virtual, quanto para marcação de consultas por link, sem precisar de WhatsApp, sem precisar de ligação. E também de minhas redes sociais, como Instagram, TikTok, entre outras coisas, tá certo? Se você gostou desse vídeo, gente, que ficou um pouco longo, porque foram muitas informações, curte, se inscreve no meu canal para não perder mais nenhum conteúdo a partir de hoje, e até a próxima.